Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre Boomer foi o limite? Por que as gerações pós-Boomer estão perdendo a guerra econômica? E comigo tenho Felipe, um investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Vamos mais uma vez para mais uma temática que pode mudar ideias. Essa é uma. A gente está falando, né? Pelo menos eu, no meu caso, estou falando da geração dos meus pais, né? É uma geração que nasceu entre 46 e 64. Meu pai nasceu no final de 45, então dá para incluir ele nesse bololô todo aí, né? Mas é uma geração do que são essas pessoas mais velhas hoje, né? E nós vamos tentar mostrar e tentar entender um pouco de como essa geração se sente e o que ela viu do mundo, né? Eu acho que isso é muito importante, que a gente tende a ter julgamentos partindo dos nossos próprios pontos no tempo, né? Só que é preciso levar em consideração o que foi marcante para uma geração, né? Para mostrar o porquê desse comportamento dela ao longo do tempo, né? Você diz em termos de hoje essa galera fala que imóvel é investimento e coisa do tipo, né? Exatamente. Uhum. Imóvel, investimento, banco é confiável, É, né? Dinheiro de papel tem valor, né? sim. Por que que... Troca por euro, por ouro, né? Isso. Eu acho que essa é uma forma que primeiro a gente precisa mostrar e depois entender por que que não vai haver outra geração com esse dinheiro, né? Porque a gente já está uma espiral de dinheiro fiduciário sendo impresso à torta e à direito, o poder de compra do salário sendo diluído e destruído, dilapidado. E, amigão, você não vai terminar a sua vida como seu pai ou seu avô boomer que tem 4, 5 casas, né? Bem, muito bem colocado. Houve um descasamento muito grande de poder de compra e preço das coisas de lá para cá, que, que impossibilita hoje o que você tem, o que você tem. E esse que vai ser o paralelo, né? Uhum. Você antigamente, né, os seus avós, eles tinham muitos filhos aos 25, aos 30 anos de idade. Porra, a vida estava resolvida. Era só tocar. Sim. E você já Seja no tinha emprego, né? Assim, e aí é, você tem os dois, né? Se o cara tá no campo, ele já tá produzindo os filhos, tal, não sei o quê, comprando mais terras ou prosperando nesse sentido. E do outro lado, nas cidades, você tem o cara com emprego, né? Se o cara tinha uma formação em universidade, então, era efetivamente o doutor, né? O cara era rico de fato, né? sim, e também vem à tona essa outra problematização que era o que? Ah, faça um curso superior porque isso vai te dar futuro. Exatamente. Coisas de outra época. Então, assim, contextualizando o que foi essa geração, né? Quem nasceu em 46 até 64 vivenciou o grande boom econômico pós-guerra, né? Que foi a reconstrução do plano, né, um plano Marshall na Europa, de reconstruir a Europa, reconstruir o Japão, né? Essa galera foi nascendo deste boom, né? Filho de muitas vezes muitos irmãos, né? Mas uma geração que tinha um processo industrial nas grandes cidades muito grandes, uma oferta de emprego muito grande e principalmente um dinheiro forte, né? Um dinheiro mais forte, mais confiável e que realmente tinha um grande poder de compra. Então,
né, desde a época mais getulista e tal, que se estabeleceu o salário mínimo, mas essas pessoas recebiam, se elas recebiam um salário mínimo, efetivamente um salário mínimo dava para pagar todas as despesas, né? E você tinha salários, óbvio, maiores que isso, né? E as pessoas realmente, por exemplo, meio salário de uma pessoa trabalhando na casa era capaz de cobrir as contas de mês de uma casa que, por exemplo, fosse própria, né? A pessoa, estou falando fatos que eu lembro e que me contaram, né? Que minha mãe me contava. Então, assim, um salário da casa era suficiente para pagar todas as contas e ainda sobrava. Então, poderia se Tanto investir. as Oi? famílias que era assim, né? A família era o pai trabalhava, a mãe cuidava das crianças. Sim, em casa, né? Administrando esse orçamento doméstico, né? Fazendo bom uso. E a família de classe média era aquilo: o cara comprava um sítio, né? Ou investia um apartamento na praia, né? Foi a época do boom dos apartamentos na praia, né? Todo mundo queria ter um, né? Além da sua casa própria na cidade. E isso foi, essa geração foi prosperando até ela chegar, né? Assim, o começo dessa geração já estava economicamente trabalhando até o final da década de 70, principalmente no Brasil, que aí você começou a ter os processos hiperinflacionários, né? E esses processos hiperinflacionários, eu não sei, acho que seus pais já lembram disso com mais clareza que você, Felipe, mas era a questão de não deixar o dinheiro dormir fora do banco, né? Se fosse fazer uma coisa, um empréstimo, não sei o que, era tudo pensando em dólar, porque era a moeda mais estável, né? Então, os doleiros no Brasil, né? Aí tem até a gente fala de situações assim, né? Como teve os doleiros, como funcionava esse mercado de dólar paralelo no Brasil, né? Um mercado assombroso, né? Que tinha cotações diferenciadas, enfim, era uma coisa muito mais parecida com o dólar blue na Argentina. Só que essa geração, de fato, ela vivenciou, né? Um momento muito crucial na história, que foi no começo da década de 70, o fim do acordo de Bretton Woods e o início do padrão fiduciário. Então foi a primeira geração que sofreu isso, que viu isso nascer diante dos olhos. E esse é um problema, né? Porque assim, ela vem antes disso acreditando que banco é confiável, que dinheiro é confiável, dinheiro em banco é confiável, papel moeda é confiável, né? E isso foi rompido de uma forma que não foi, né? Não foi amplamente, obviamente, não foi amplamente colocado na televisão para que as pessoas falem: nossa, desapropriaram meu dinheiro, vou comprar tudo em ouro, né? E também que você vê isso que até hoje tem gente acreditando que o dinheiro é lastreado em ouro. Ah, sim. Foi uma coisa assim, o rompimento foi na hora, né? Porque tem o vídeo lá, acho que não sei se era o Nixon, né? Nixon. Falando. Oi, gente, ele falou em bem, né, fantasiado, fala de político, mas assim, se o pessoal não entendeu isso naquele momento, então Não, é assim, e se você vê o jeito que ele fala, ele não diz isso. Agora nós instituímos um é sistema Fiat. Ele fala assim: acabou a isso, conversibilidade, os bancos centrais não podem mais fazer isso, porque era só Banco Central, né? Não podem sim, mais resgatar o ouro do dólar. Foi isso que ele fez. Você não entende o processo, né? exatamente. Então assim, é o que eu te falei, é uma fala de político, né? Então ele falou bem amaciado e tal, e o pessoal que já viveu uma vida naquela situação e que também convenhamos, né, já teriam, já estariam mais para velho do que para novo, o cara não ia desapegar tanto, Ah, sim. entendeu? Ele não ia mudar tanto. Alguém que já tinha nascido em 46, né? Já tinha aí seus 25 anos, né? Então, assim, já tinha umas certas convicções,
né? Entenda, hoje, 25 anos, você mora com o pai, né? Você acha bonito isso, né? É, Né, na época, o cara já era economicamente ativo, muitas vezes sustentava a casa, casado, família e é, escambau, né? Então não era casado, dois filhos, vamos trabalhar, vamos sustentar a casa, pagar o empréstimo, seja lá o que for, né? Ou ainda comprar uma fazia mais casa. menino pra tu ajudar, normal, é. Dava pra fazer, cara, essa que é a grande questão, por isso que é um choque cultural muito grande, né, porque você vê como que o papel, né, o monetário influencia nisso, né, Sim. ah, você podia fazer, você podia ter mais filhos, o seu dinheiro ele comprava mais coisas, o seu poder de compra ele é maior. Então, assim, você tinha isso tudo naquela época e isso acaba fazendo, né, afetando de outras formas, que é a possibilidade um dos cônjuges ficar em casa e cuidar da casa. Você pode ter mais filhos porque o cônjuge pode estar em casa ajudando a cuidar dos filhos. Você às vezes não fica. Essa coisa de dois trabalhos é uma coisa que assim nem eu peguei tão isso e que tá chegando na geração mais nova agora. Então assim, Uhum. como que mudou de lá para cá, entendeu? Assim, a vida de um boomer, que eles não entendem a gente hoje, né? É tipo assim, com 14 anos eu arrumei um emprego, saí de casa, com 18, casei, não sei o quê. E ele tinha salário que permitia isso. Hoje em dia você fala assim: eu vou arrumar um emprego e vou sair de casa. Como? Você vai arrumar um emprego de cara de 6, 7 mil reais, você bancar um aluguel e tudo? Você não arruma. Exatamente, é descolado da realidade, se você for olhar em termos financeiros, né? Sim, veja bem, com um curso superior, né? Tem isso também. Não, tem Você não. muito emprego de curso superior pagando R$ 3.000 e o cara, porra, fica feliz, tá? Pois é. Aqui, pelo menos em Belo Então, Horizonte, né? sim, sim, mas em São Paulo também. Quando eu tava aí, era isso, cara. Na minha área ainda, que era do fitness, cara, o cara pegava 40 horas semanais pra ganhar 2.500, 3.000, sabe? Ficar. Tem isso mesmo. Aí pegava mais sábado, domingo pra extra tal, pra morrer uns 3,5, 4. E o cara não tinha vida, né? Então, você tem um curso superior para isso, quer dizer, houve uma grande disruptura dessa cadeia organizacional que hoje você olhando e você estudando economia, e não vai ser qualquer um que vai estudar, porque se você estudar keynesianismo vai dizer que é tudo isso assim mesmo, é você ver o dinheiro sendo desvalorizado brutalmente ao longo das décadas. Essa geração de boomer só mantém o dinheiro por quê? Porque investiu em imóveis. Investiu em coisas fixas, né? Vou lhe dar um exemplo que me veio na cabeça. Um tio de uma ex-namorada minha. O cara, com. A família tinha 11 filhos, né? Ele era de 11 irmãos. O cara olhou e falou assim: não, o pai trabalhava, era policial. O cara virou e falou assim: não, vou arrumar um emprego. Assim. Com 12 anos, foi pra feira, começou a vender roupa na feira. Desse de virar roupa, começou a ser um negociante, já pegar direto com os fornecedores, abrir uma loja na 25 de março, ali naquela região das roupas de São Paulo, né? Naquele centro expandido. Né? Não é 25 de março, é um outro lugar, mas eu esqueci o nome. Perto Mas do se eu Brás, ali conheço, do Brás, né? Aquela grande centro de compra popular. Abriu lojas lá, 2, 3, 4 lojas, distribuidora de roupa, casa, sítio, escambau. E é isso. Assim, foi tudo natural para ele, porque tinha oportunidades e tinham ganhos econômicos nisso. Agora, quem da nossa geração faz isso? Do zero. Vou começar a vender é roupa na difícil. feira, vou conseguir quanto? Entendeu? É difícil porque são várias coisas distintas também, se você for olhar, né, na época deles, né, você voltando atrás, né, na situação do boomer, né, o que também Uhum. diferencia de hoje, é a grande ideia de que você tem hoje mais pessoas em idade ativa, laboral, do que você tinha antes, né? Então, você tem uma concorrência maior para, dependendo do local, um mercado que às vezes não consegue absorver essas pessoas, né?
Então, sim. entra um pouco nesse quesito que a gente falou, né? Que é de você, porra, antigamente você fez a faculdade, você estava super bem. Hoje em dia você, até pouco tempo atrás, você fazia para quando você fosse preso, você só ficar numa série especial, né? E aí, agora nem isso mais. E tem um problema, né? Por exemplo, tem profissões que fica claro desvalorizado do dinheiro. Por quê? Ah, tem muito mais engenheiro civil hoje. Tem. Mas ainda tem muita obra de infraestrutura no Brasil para fazer, né? E que não é feita. Então, cadê, né? Esse mercado que deveria existir, que tem demanda para existir, né? Tem demanda para ter ponte, tem demanda para rodovia asfaltada, tem demanda para uma série de coisas, assim, tem demanda para mais usina hidrelétrica, para mais geração de energia, e não tem boa vontade governamental para fazer, não tem interesse para fazer, né? Tem grandes capitais, tem milhares de quilômetros de metrô para serem feitos, né? Seja por iniciativa pública ou privada, mas isso não é feito também pelo privado, porque com a insegurança jurídica do Brasil entra um felizão aí no negócio e fala assim: ah, a partir de agora nós vamos nacionalizar tudo e acabou, né? Então, você tem um cenário desfavorável a um crescimento econômico por avanço do socialismo, por avanço de políticas econômicas keynesianas ao longo do tempo, e isso coloca num cenário que, apesar das críticas dessa geração boomer, as gerações pós eles não vão viver essa comodidade de vida que o boomer teve, né? Cara, com certeza não, né? A gente começa a trazer essa parte, né? Que quando a gente está falando, né, dessas diferenças entre as gerações, não é uma discussão acerca de o que foi que meu avô fazia que eu não faço hoje. É uma discussão acerca do que o padrão monetário daquela época permitia com que eles fizessem que hoje você não vai ter. Hoje você não vai ter por causa desse padrão monetário que foi mantido de lá para cá, só que de lá para cá você teve tempo suficiente para ter uma desvalorização muito maior. Como a gente fala, né, que a moeda fiduciária sempre perde valor e sempre tende a zero. Se ela está caindo para zero, mais tempo para trás, no passado, ela valia mais do que ela vale hoje, né? Mais ou menos essa Sim. questão, né? Então, você não tem lá o que você antes tinha, né, de possibilidades, você vai ter hoje. E isso se aplica para N coisas que acabam sendo afetadas por causa do dinheiro, né? O grande resumo da ópera é isso, né? O padrão que seu avô teve em termos de poder de compra, você não vai ter. Não dá. A não ser que você fique Triste, hein? muito rico, diferente, né? Claro, né? Sim, Então, sim. Mas assim, o padrão médio de construção das coisas, né? O nível de qualificação exigido para um salário equivalente, né? O sujeito era um médico nesta época dos um boomer médico tinha um poder de compra muito maior do que um médico hoje, principalmente no Brasil, numa medicina sucateada, né? Por anos de gratuidade e universalidade, por assim dizer, né? é Uma... complicado, porque tipo assim, são vários fatores que chegam a isso, entendeu? Essa que é a grande questão que eu tô falando, né? É. A gente está analisando né, específico, que seja o poder de compra do médico, tá? Mas isso vai caindo por N fatores também, né? Então, Um ponto muito importante e que dá um norte para mostrar o quanto essa perda de dinheiro foi grande é você avaliar o M2. Né? O M2 na economia reflete de uma maneira mais ampla o aumento da base monetária, ou seja, quanto dinheiro tem circulando na economia ou depositado nos bancos, mas assim,
de resgate fácil, né? Que podem ser liquidados. Então, quanto mais dinheiro na economia, menos ele vale, né? Então, é mais dinheiro necessário para você comprar alguma coisa. E a explosão que teve desde a época que acabou o padrão de Bretton Woods foi gigantesco, né? O que dá a falsa sensação de que o imóvel valorizou ao longo do tempo, né? Ixi, Mas, nossa, isso é uma discussão danada. mas se você for ver, e aí eu faço, né? Tem até um post no Twitter sobre isso. E se você estiver vendo e tiver curiosidade, só me marcar lá no Twitter, chega num comentário lá, fala, Hugo, me manda o post sobre comparação do ouro com preço de imóvel. Né? Eu pego lá nos Estados Unidos quando uma casa custava $5.000. Pego na época, faço a conversão, boto em onças de ouro, trago para o período atual e é mais ou menos o mesmo preço de uma casa de classe média. Então, essa valorização, na verdade, você está olhando por uma métrica errada, por uma métrica, né? Assim, queria que as casas fossem $5.000. Mas as casas eram $5.000 na época que custavam o equivalente a $400.000 hoje, né? Por quê? Porque o aumento da base monetária levou esse reflexo no aumento de preços, né? E mesmo todo o avanço tecnológico nas construções de casa, no desperdício de material, não foi suficiente também para baratear esse custo proporcional quando você olha em termos do ouro, que não é a melhor reserva para você conseguir olhar isso, mas que as pessoas podem discutir, mas o preço do ouro é manipulado, mas teve mineração de ouro, mas não sei o que e tal. Porém, é algo que você consegue ver uma certa estabilidade de preço ao longo do tempo e que consegue ver uma certa reflexão do que foi a impressão de dinheiro. Não é o melhor, mas é igual o PIB, é o que a gente tem, entendeu? Então É, é um pouco disso, né? é bem isso mesmo. O, só pegando o gancho, né, que você tinha falado acerca dos imóveis em M2, etc., né, é uma discussão totalmente longa, que, né, não vou me delongar nisso aqui, mas está no artigo lá no Substack, né, acerca da mentira dos títulos públicos, e também tem vídeo no YouTube, no Cripto TV, sobre esse tema. E, tipo assim, a grande questão é o seguinte, você, na época lá, né, que você ainda não tinha esse descasamento da possibilidade de emissão de dólares e da moeda, você ainda tinha meio que uma certa estabilidade, onde por mais que fosse caro para você comprar uma casa, por exemplo, o indivíduo, né, o boomer, por exemplo, ele tinha mais acesso a dinheiro, de forma que assim, o dinheiro dele tinha realmente poder de compra maior, né? Uhum. Depois disso para cá, você vai tendo, assim, tem um gráfico, né? A gente vai colocar isso na aula que vai para o Fold. O gráfico ele mostra esse descasamento de fato do tanto que os preços foram subindo para o tanto que você tinha de poder de compra. E aí você começa a ver que não era uma questão da inflação oficial, mas sim do tanto de moeda que era emitido. Então Sim. você tem uma perda de poder de compra muito grande. E aí agora você tem que trabalhar, 500 anos. Esse negócio de financiamento de casa em 30 anos. Volta lá atrás e fala isso com seu avô. Ele vai achar que é estranho. Como assim? Sabe? Mas porque para eles era, por mais que fosse caro, era algo mais acessível, né? E hoje você já não tem isso. E aí essa inflação que vem, que vai jogando dinheiro na economia, ainda mantendo, né, uma demanda que é normal por exemplo, imóveis, você vai jogando o preço daquilo lá para cima. Não estou avaliando, não estou entrando na situação se é ou não um bom investimento. Eu acho que são mais fatores que devem ser levados em conta. Mas ainda assim, né? Cara, eu lembro quando foi noticiado, você falou um negócio que me veio à memória. Eu lembro quando foi noticiado que poderia se, que o banco estava permitindo empréstimos acima de 10 anos para casa. Entendeu? Então, assim, é muito atípico alguém pensar 30 anos no imóvel, 15 anos no imóvel, 20. Era impensável. E hoje é o padrão, né? É o padrão, porque senão a pessoa
vai ficar com uma prestação às vezes muito maior do que um aluguel, não consegue pagar, né? Então ela é aquela coisa dela pensar assim, cara, pelo menos eu me aposento sem ter a preocupação de lidar com o aluguel, né? E aí Mas, esse dinheiro ele é reinvestido porque assim aí vai ter o aumento do plano de saúde, entendeu? Mas aí eu fico numa condição de guerrilha, né? Essa que é uma condição de guerrilha que as pessoas estão vivendo. mas você sabe qual que é a grande questão acerca, né, o financiamento de 30, 35 anos? Porque, em tese, né, é o seu tempo produtivo a partir do qual você vai estar próximo de aposentar e etc. A ideia dos 30, 35 anos, ou em alguns casos que, sei lá, se faz a 40, por exemplo, ou menos, é colocar especificamente o valor da parcela próximo do valor do aluguel, para você fazer com que o cara compre. Exato. É isso, essas jogadas de marketing, né? Quem não viu Exato. isso está errado, né? Então, assim, tudo bem que se você for olhar cruamente, né, apenas os números, em tese faz sentido você comprar, porque é um pouco mais barato que alugar e tal. Sim, em tese é. Agora você fazer esse comprometimento, né, de entrar na sua conta e automatizar lá aquele envio programado que você faz, coloca lá uma parcela de apartamento por 30 anos, manda ele repetir por 30 anos. Porra, sei lá, cara. Mas É. assim, beleza, já é outra discussão, né? Não vem ao caso. Desculpe. Não, não, tranquilo, tranquilo. A gente tá mostrando as diferenças de geração, e essa é uma diferença, né? Você ter. Também existiam coisas, né? Assim, nessa década, né? 60 e pouco e tal, você tinha muitos lugares e muitas cidades que os bairros estavam sendo feitos, né? Vou dar um exemplo até posterior a isso. Tocantins é um estado que foi criado a partir da Constituição de 88, né? Eu tinha um amigo que morou em Palmas, né? A cidade de Palmas, ela foi basicamente loteada e as pessoas que chegavam lá falavam assim, eu quero um terreno, e o governo ia lá e dava. E aí a pessoa ia lá, juntava um trocadinho, comprava do lado. Aí isso é na avenida principal da cidade. Então, essa galera hoje é tudo concessionária de carro, aquelas coisas, aluguéis altíssimos, né? Então, permitiu esse enriquecimento, por assim dizer, de uma pessoa que estava no lugar certo numa hora certa. Hoje a gente não tem mais um Eldorado para desbravar, né? Assim, a gente tem, por exemplo, aqui em Portugal, você tem casas no interior abandonadas, porque não tem gente. Né? Você vai fazer o quê? Vou desbravar o interior de Portugal, né? Viver uma vida sem acesso, sem nada, uma estrada longe, precisar de um aeroporto, uma civilização, você vai estar longe de tudo. Fica complicado também, né? Então, Aí já são outros quesitos, né? é, eu, e aí eu vejo, né, Mas assim, tá valendo. você sendo um pós-boomer, onde você vai para prosperar? Pra grande cidade, né? Né? Cidade grande. Para tentar um emprego, coisa assim. Agora, você vai fazer a outra alternativa é fazer um pouco disso, né? Assim, tentar o trabalho remoto e pensar numa vida no campo, né? De Não, fazer isso essa é volta. maravilha hoje, né? Isso é uma maravilha. A possibilidade. Mas é uma maravilha em que sentido? Assim, como é que a gente, se você não for para ser um produtor de verdade, né? De tipo, vou vender e produzir na terra, como você fazer o intermediário disso? Vai fazer Não, para fazer uma feirinha, né? Enfim, não é a mesma não é a mesma facilidade, por exemplo, de um boomer que isso estava muito claro e desenhado. Vá para a cidade, tem emprego lá, os empregos são bons, né? Quantas famílias não vieram, sabe, que vinha uma pessoa da família, aí o cara arrumava um emprego, alugava uma casinha, aí vinha um outro irmão, aí alugava uma casinha
né, essa casinha, os dois morando junto, aí vinha mais irmãos, aí alugava uma casa maior, e aí as pessoas iam, né, administrando, trazia o pai e a mãe. Quantas famílias não migraram dessa forma? Hoje você não consegue fazer um movimento desse em família, colocando os filhos para ir na frente porque tem empregos que conseguem fazer isso, conseguem sustentar dessa forma. A gente não tem. É. Essa geração perdeu, assim, ela não tem essa oportunidade. E é o que a gente tá falando, dificilmente terá, né? Dificilmente terá. Com essas condições financeiras, não vai ter. Então, podem olhar para o seu avô, pro seu tio do terreno, que falou que o investimento dele é terreno, e se dar conta que você, por vias normais, com as oportunidades padrão da sua vida, você nunca vai chegar nessa situação. A questão é que pro tio do terreno, pra realidade vivida pra ele, o terreno é um investimento bom, Sim, sim. entendeu? Essa que é a grande questão. É por esse cenário que a gente desenhou, né? Hiperinflação, uma série de coisas, ter o dinheiro imobilizado não se perdia e parecia, né, com isso um grande ganho. Mas é isso, cara. Estamos talvez na mão da construção de um padrão monetário novo, e aí entra o Bitcoin, né? Mas se esse padrão, né, fazendo a provocação, não for acelerado para aceitação para as coisas, as pessoas dessas gerações vão demorar ainda mais gerações para que vivencie a mesma oportunidade, a mesma capacidade de ganho e de poder de compra que os boomers. Né? Quanto mais a gente adia, mais longe a gente põe essa oportunidade na mão, seja da nossa geração ou das gerações que vão vir, né? Na verdade, você tá passando para frente a oportunidade, né? A ideia de você não deixa que vai chegar o momento, pô, vai chegar o momento para quem? Meus filhos? Meus netos? Ou vai chegar o momento quando eu estiver morto? Então, tipo assim, é Você claro que quer isso aproveitar esse momento ou não, né? nunca vai estar perfeito, né? Mas a ideia, né, de beleza, o que os boomers tiveram a gente não vai ter hoje porque o padrão monetário ele é ruim. Temos um novo padrão monetário aí rolando, podemos colocar ele. Eu vou esperar? Ah, não, tá tranquilo, eu vou relaxar aqui que vai acontecer? É a mesma coisa que o Ricardo falou no episódio 100 lá, que é você saber que o Estado existe e tá ali para te proteger, você não quer se proteger porque você sabe que tem alguém para te proteger, por mais ineficiente que ele seja, né? Então, Pois esse que é é. o problema. Ah, não, tá tranquilo, alguém tá fazendo alguma coisa, e aí no fim das contas ninguém faz nada, eu deixo que eu deixo, né? Porra. É uma preferência temporal esquisita, né? Assim, tipo, vamos lá, né? Os caras sozinho, divorciado ou não, xingando mulher pra caramba, que é tudo vagabunda, não vou casar e não sei o que, bababá. Juntando Bitcoin pra uma preferência temporal como se estivesse criando um reino, né? Tipo, vai ser o quê? Você tá construindo os novos templários? Não. Tá tendo um monte de filho pra passar isso adiante? Não. Então vai criar o uso pra você pelo menos usufruir desse negócio, né? A Sêneca falava isso, né? Todos os grandes conquistadores do mundo, seja ele Napoleão, Alexandre o Grande ou Júlio César, chegou o dia deles, eles morreram, assim como todas as outras pessoas. Tudo que eles Pois é. tinham ficou. Pois é. Podem ter deixado ou não um legado, né? Mas para deixar É, um legado tem que ser um legado de uso, né? De que as pessoas possam usufruir disso depois. e Né? ainda assim, continuando, referenciando Sêneca, então leiam sobre a brevidade da vida de Sêneca, onde ele fala, principalmente naquela grande questão, não espere chegar o momento da aposentadoria para você, de fato, querer viver, porque pode ser que nesse momento você já não tenha mais vida para viver. Né? Pode ser que a morte, quando chegar, não vai encontrar ninguém vivo, né? Porque o cara já tá se arrastando, que levou uma vida de mendigo. É, Sua hard então, wallet não assim, vai te salvar disso, né? e ficar deixando, dando ao tempo essas coisas não vai resolver, né? A gente tá É.
meio que falando de uma ação, né? Ação. Estamos propondo ações para resolver um problema monetário que, como a gente explicitou ao longo de todo esse episódio, aconteceu, porra, e boomers tiveram uma boa vivência com dinheiro, porra, hoje não se tem mais, e aí, beleza, o que a gente faz? Tá na mão, dá para fazer, né? Dá, mas aí é aquilo, né? É usar a moeda, é usar a moeda para tomar decisões para a vida, né? É parar de, de, res- sabe, de terceirizar a responsabilidade, porque aí vem a provocação. Você está alugando a casa de um boomer, este boomer vai morrer, e se o cara pensa, muito provavelmente como você, ele vai vender esse imóvel. E no final das contas, você vai acabar morando num apartamento social do governo. Aqui já está começando a ter um monte. Né? O Estado está virando proprietário de um monte de coisa. Então é o seguinte: se você quer ser independente de verdade, você não vai poder morar no que o Estado mandar você morar. Porque senão é tipo Cuba, sabe? Vai virar tipo Cuba. Então as pessoas precisam começar a se atentar para esse detalhe, que se quiserem transformar o mundo num lugar melhor, vai ter que tirar Bitcoin da carteira e começar a usar como moeda. Né? Aí entra aquele grande problema que a gente falou, né? Não, se não acabar, se não criar uma economia circular, você vai ter que transformar Bitcoin em moeda fiduciária. Do jeito que as coisas estão, mais 5 anos para frente, transformar Bitcoin em moeda fiduciária, você pode ter certeza que vai bater um agente da Receita Federal na sua porta. Oi, é você que quer fazer a conversão? Vim pegar seus dados? Normal. Vai Não, ser vim pegar assim. seus dados, não, vim pegar a porcentagem, porque assim, você vai ser sodomizado nesse swap aí, né? Então assim, você não é que você tá deixando de pagar imposto, você tá adiando a data, tá deixando a coisa cada vez maior se você não usar, né? Agora, se tiver um uso consistente de uma economia onde você pode usar para fazer o que você quiser, inclusive para te ajudar a construir um legado, né? A ter essa propriedade, ter propriedade, poder um comércio, uma situação nesse sentido, né? Você pode não comprar a casa porque você não acredita, mas tem uma empresa que tem uma casa e você alugue dela, sabe? Seja esse tipo de pessoa, né? Que a Não, sua nem empresa, fala. a sua empresa vai alugar a casa para você o tempo que você quiser, né? Então, comece a A pensar gente, nisso, né? a gente cansa de fornecer alternativas, né, disso. Enfim, tudo bem, tá? Não é tão assim a temática nossa desse episódio, mas são tantas as formas que você tem, né, de criar essa nova economia, a qual é necessária, né, para trazer aquele, porra, reativar aquele poder de compra que um dia existiu e que hoje não existe mais, porra, pura e unicamente problema do governo, né, que imprime moeda e tal. Então, assim, É. você consegue aplicar isso de alguma forma que seja. Quando a gente fala para você tentar usar Bitcoin e tal, não é para você vender tudo que você tem e usar só Bitcoin, ou você receber 100% de Bitcoin e ter que se fuder para pagar as coisas. Não é isso. É parte. 15, 20% da sua vida em Bitcoin. Acha um lugar que troca também. Faz uma forcinha pro pessoal aceitar. Porra. Assim, eu só vou te dizer que eu não acho que é uma saída de tema falar de imóveis quando a gente está falando de boomers, porque é uma coisa que caracterizou essa geração, né? Então Não, é porque eu fui é falar de meio de importante. pagamento. Eu Ah, saí, sim, eu saí do sim. boom e fui pro imóvel e eu fui pro meio de pagamento, né? Foi Não, uma é, voada. Mas, enfim, falando puxando pro imóvel, cara, uma coisa que meu sonho era pagar aluguel em Bitcoin, cara. Ia ser muito bom. Ia ser muito legal. Porque, pois é. assim, a pessoa que aluga para mim, ela não quer pagar imposto, óbvio. E aí ela não quer que eu declare o aluguel do coisa, o imóvel, né? Alugado. É claro que eu declaro porque eu sou uma cachorrinha do Estado, normal, né? O floquinho de neve. Porque, né, nunca que eu ia Claro. fazer Claro. isso. Mas aí a pessoa quer. Eu preferia pagar para direto para a pessoa, para o dono, do que qualquer outra coisa. Então, assim, Pois é. ideias. Pois é.
é com essas ideias que a gente vai finalizando esse episódio, e agora o Felipe traz a notícia do mundo Fiat pra gente. Então, o Ministério da Justiça faz parceria com a Binance em treinamento sobre criptomoedas para investigadores em Brasília. Então, o treinamento aconteceu em Brasília e foi focado em alguns grupos de todo mundo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Enfim, lero-leros, né? O chefe de treinamento para agentes de aplicação da Binance fez o treinamento e explicou para eles como que funciona para você prevenir e combater atividades criminosas relacionadas às criptomoedas. Enfim, algumas colocações acerca disso daqui. Não é ruim que essas pessoas sejam treinadas para isso. Por quê? Você pode ter um combate ao crime para pessoas que usam esses meios, como, por exemplo, Bitcoin, para tentar aplicar golpes, etc. Pô, maravilha, eu sou totalmente favorável ao combate ao crime nesse caso, né? E eu não sei se o agente estatal é o melhor para fazer isso, né? Visto que toda vez que tem algum hack ou alguma coisa grande, eu vejo uma entidade, uma pessoa, né, no Twitter postando todo o rastreamento de tudo, e não é uma agência estatal postando isso, né? Então, assim, tem pessoas privadas que fazem isso muito melhor, né? Mas beleza. Levando agora um pouco para o outro lado, do quanto que isso pode ser negativo, é o seguinte: você conseguir rastrear Bitcoin, que seja criptomoedas, para você prevenir crimes, maravilha. Só que a gente já cansou de ver que esse poder nas mãos do governo, ele sempre se expande. E ele se expande para o que o governo quer fazer, aquilo que o governo pretende fazer. E se o governo optar por usar esse poder e expandir esse alcance para, por exemplo, aumentar a cobrança de impostos, você, que não sabe se prevenir disso, vai sofrer. Então é o outro lado da moeda, né? Então o grande problema não é você combater crimes com o uso de criptomoedas, nem usá-las. O problema é o que você vai fazer com esse poder. Então tem esse quesito. Obviamente, né, que a gente ensina você a se proteger lá no Fold, nosso curso, ou se você quiser participar do nosso Discord, ele é gratuito também, dê uma olhada no link na descrição. Mas a grande questão é que, assim, não é nem bom, nem ruim o fato da gente ter essas pessoas, em tese, sendo instruídas acerca de criptomoedas. O que a gente tem que tirar disso é que isso carece de um fortíssimo estudo da sua parte para você conseguir se prevenir caso necessário. Eu tendo a ser um pouco mais pessimista. Para mim é sempre negativo, especialmente quando é uma movimentação do Deep State, né? O que é o Deep State, de forma muito sucinta e abreviada, são aqueles funcionários públicos não eleitos por ninguém, que têm poder de emitir normativas que funcionam como lei, né? Então eles não têm qualquer temor, né? Eles têm a caneta na mão deles, eles criam regulamentação e eles têm força de lei. Então é um problema muito sério, né? Quanto mais eles avançam em cima disso, nunca historicamente vem numa situação de mais liberdade, né? É sempre mais controle, mais taxação, mais contra a liberdade do indivíduo, menos contra a privacidade. Então eu não vejo sempre com bons olhos isso, mas concordo basicamente com o que você disse. Para mim é basicão isso. Eu entendo, né, o que você está colocando, porque realmente pode ser isso. Mas a gente volta no que a gente falou, né? A gente combate isso com economias circulares. Exatamente. Então, né, por isso que a gente sempre bate muito nesse negócio, né? A gente não só combate isso, como a gente também vai conseguir trazer um padrão monetário que, porra, pode dar muito mais frutos para todo mundo, né? E mais riquezas para as gerações que vierem depois, né? Mas tem que trabalhar, tem que fazer. Não é esperar o tempo trazer isso. Um dia vai chegar, não. Com certeza.
Bom, vamos ficando por aqui. Lembre-se de deixar o joinha, né? Se tiver no YouTube, deixa o like, ajuda a gente na divulgação. Manda esse vídeo para quem você acha que isso pode interessar, né? Esse é um vídeo que está falando da geração dos pais e avós de vocês. Se vocês quiserem colocar isso para ouvir isso, é uma boa forma, né? É uma boa forma também de vocês que estão vendo isso e são das gerações posteriores entender um pouco do pensamento de uma geração que teve seu mérito e se nada nós fizermos por essa geração, vai ser uma geração mais rica do que a nossa foi e do que os nossos filhos serão, né? Então fica esse alerta. Mas é isso. Ficamos por aqui e tchau.